Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Marcos capítulo 6, versículo de 1 ao 6. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo na Palavra do Senhor, ainda no livro de Marcos capítulo 6, tá? Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Também essa história está registrada no livro de Mateus e no livro de Lucas. Inclusive no livro de Lucas eu já fiz esse estudo, né? E para você que está chegando agora, que Deus abençoe você. E você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Vamos para o estudo? Tendo Jesus partido dali, ou seja, da onde, o último vídeo que eu fiz ainda no capítulo 5, mostra Jesus, né, em Cafarnaum, na casa de Jairo, né, ressuscitando a filha de Jairo. Depois que ele saiu de lá, foi para a sua terra, aonde? Em Nazaré, tá? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam juntamente com eles, né? Alguns momentos que Jesus se pegou só, foi no momento da sua oração. Mas se tratando, fazendo a obra, os discípulos sempre o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, em Nazaré, viu, gente? E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, na sinagoga, eles até legitimavam a palavra que Jesus estava ministrando. Se maravilharam, ficaram assim atônitos. Porém, não legitimaram a Cristo, né? Porém, essa pergunta, como fazem tais maravilhas por sua mão, ou quem lhe deu essa sabedoria, né? Da onde vem tudo estas coisas aqui? Porque eles acreditavam que somente eles ou através dele que uma pessoa poderia fazer tais coisas. Teria que passar por uma certa autoridade deles, uma certa aprovação deles. E Jesus não precisou nada disso. Jesus, ele era Deus, né? E estava sobre outro comando, que era do próprio Deus, né? Ele sempre falou isso, que ele estava aqui porque o Pai o havia enviado, né? E ele era o legítimo, né? Dono de cada palavra, inclusive o Senhor do sábado. Então, eles se admiravam, sim, né? Ficaram atônitos pela palavra. Mas, porém, vindo do Senhor, aí eles desclassificaram o Senhor, né? Por conhecer o Senhor. Vamos ver? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam dele. Ou seja, não creram nele. Por conhecer a família, a nacionalidade, por conhecer, aliás, a naturalidade dele, por conhecer a família dele, por conhecer a profissão dele antes dele começar a ensinar, eles não creram, eles não receberam, né? Eles acharam Cristo indigno de tudo aquilo ali, né? E simplesmente se escandalizaram e não permitiram que Cristo pudesse fazer alguma coisa por causa da sua incredulidade, né? Isso aqui é tão difícil, gente, né? Porque às vezes a pessoa, aqui nós estamos se referindo ao Senhor Jesus, mas quantas pessoas de Deus, de um coração mesmo bom, cheio de Deus, deixaram de fazer grandes obras em certos lugares porque não creram, por achar que acreditavam bem, confiavam nas suas próprias opiniões e se escandalizaram, não aceitaram a pessoa, e a pessoa, cheio de Deus, deixou de fazer grande obra simplesmente por as pessoas conhecerem a sua família, né? Por questões financeiras, por questões de influência. Isso acontece muito. Se for um pregador influente, um pregador que está aí nas altas, né? Nos cartazes aí bombando, o número dele não para de ligar. Mas se for um irmãozinho cheio de Deus, humilde, simples, sem muita influência, sem ter muito cartaz para ser divulgado, sem ter muita uma aparição, aí as pessoas não dão valor. E exatamente isso aconteceu com o Senhor. Eles eram acostumados com os líderes religiosos que se vertiam, né, esplendidamente, falavam eloquentemente, cheios de sabedoria de leis, né, cheios de inteligência. Aí quando veio Jesus, né,
sem ostentação nenhuma, sem influência nenhuma, vindo de uma família que não tinha influência nenhuma, né? Nem religiosa e nem política. Aí, o que aconteceu? Eles não creram, né? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque Deus escolhe, né, as coisas loucas desse mundo, as mais desprezíveis. Não estou falando isso com o Senhor, estou falando isso conosco, né? A desprezível para confundir, né? Para confundir as que sabem, para confundir as que acham que são. E acontece isso muito, muito mesmo. Eu já vi casos, porque a gente que está na igreja, a gente ouve e vê muitos casos semelhantes a esse, né? De pessoas que se voltam para Deus e aí se torna-se, né, estranho dentro da sua própria casa, né? Não é mais visto como antes, né? E muitas vezes sofre preconceito, sofre hostilidade, sofre desafios enormes dentro da sua própria casa e no meio de seus parentes. Já vi casos, meu Deus, de pessoas terem que sair de sua casa para poder servir a Deus, porque não dava para viver na sua própria casa e tiveram que se mudar para a casa de um irmão ou até mesmo para a casa de pastores para poder continuar firme na fé, né? E aí você vê Jesus chega e dá exatamente esse impulso na nossa fé, né? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes, sua casa, porque ele viveu exatamente isso. E você sabe que os profetas de Israel, eles foram realmente rejeitados. Eles foram rejeitados na sua terra mesmo, entre os parentes, né? Eles foram rejeitados também por algumas outras nações, que eram inimigas de Israel, mas eles foram rejeitados mesmo, e quem perseguiu e colocou na prisão e algumas vezes até matou mesmo, foi o próprio Israel, foi o próprio povo, né? Foi da sua própria terra, que fez tudo isso com os profetas, com os enviados de Deus. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele não curou, não foi porque ele não tinha poder ou porque ele não quisesse, mas foi porque eles não creram, e por eles não crerem, eles não levaram seus doentes. Porque onde Jesus estava uma multidão de enfermos, de pessoas necessitadas, oprimidas, pessoas rejeitadas, e ele lá no meio curando, libertando. E é que ele não pôde fazer isso. Ele não pôde fazer porque exatamente os doentes não foram, né? Não estiveram. Eles não deram crédito às palavras do Senhor, eles não deram crédito, eles não confiaram no poder de Jesus, né? Eles não legitimaram Jesus nesse lugar. Admirou-se da incredulidade dele, contudo percorria as aldeias e circunvizinha a ensinar. Observa que Jesus ele não foi aceito aqui, mas nem por isso ele ficou aqui amarrado, não. Jesus era uma pessoa livre, ele ia para onde ele queria. Ele era guiado pelo Espírito Santo e levado para outros lugares, né? Ele não ficava preso ali, tentando se justificar, tentando ser aceito, se humilhando para ser aceito. Aí como tem pessoas que fazem isso, né? Aí muitas vezes fica preso em um ambiente, se matando para provar alguma coisa. Gente, olha, não deu certo aqui, mina para outro lugar. O importante é fazer a obra de Deus. Não fica aí debaixo de opressão, debaixo de subjugo de ninguém, não. Eu ainda não vi na Bíblia isso. Infelizmente, algumas denominações aderem esse meio para prender as pessoas, ameaça, amedronta as pessoas ficam sofrendo ali, fica com dificuldade até para adorar a Deus. Não façam isso. Não deu certo? Mina para outro lugar e Deus te abençoe. O melhor é servir a Deus com paz. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.